Com certeza, em algum momento, você ouviu falar da famosa lenda do monstro do Lago Ness. A sua existência, ou não, continua provocando debates entre céticos e crentes. É um mistério que envolve muitas teorias e até a atualidade continua sendo estudado para comprovar sua veracidade. E hoje, aqui no Mais Que Animal, vamos nos aprofundar um pouco na história dessa criatura misteriosa. Localização. O Loch Ness é um lago de água doce, grande e profundo, localizado nas terras altas da Escócia, no Reino Unido, próximo a muitos castelos antigos escoceses. Sua superfície está a 16 metros acima do nível do mar. Ele possui aproximadamente 226 metros de profundidade e se estende a 37 quilômetros ao sudeste de Inverness. A lenda. O local se tornou conhecido após avistamentos de um ser criptozoológico, com um longo pescoço e uma cabeça arredondada pequena, descrito por muitos como uma espécie de serpente ou réptil marinho. De Ness faz parte da tradição popular escocesa, também como de toda a Europa, rendendo inúmeras histórias, imagens e até mesmo dinheiro para os que lucram com o turismo na região. O primeiro encontro com o ser, testemunhado por pessoas, aparece descrito em uma obra literária chamada Vida de São Columba, e conta a história de um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 d.C. e que se mudou para a Escócia. Ele descreve como salvou um pescador que nadava no Lago Ness das garras de um monstro em 565 d.C. No ocorrido, vários fiéis estavam presentes e confirmaram a história. Até então, muito se falava sobre a lenda do monstro. Porém, em 1880, aconteceu o primeiro relato autenticado de avistamento oficial, feito por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald. Ele foi contratado por uma seguradora para ir ao Forte Augustus e encontrar o local exato onde um navio de carga havia afundado. Ao mergulhar nas profundezas escuras do lago, Duncan localizou o navio e iniciou suas tarefas. Enquanto analisava as avarias da embarcação, avistou uma estranha e enorme criatura deitada sobre uma grande rocha próxima ao navio. Assustado, sinalizou de imediato para ser içado pelo barco de apoio. Já fora da água, seus colegas perceberam que ele estava em choque e muito pálido. Após se acalmar, contou à equipe que estava analisando os danos da embarcação, quando de repente viu um animal estranho, parecido com um réptil marinho gigante. Assustado e tremendo de medo, logo quis voltar à superfície. Depois do ocorrido, Duncan jamais retornou para terminar o serviço ou para qualquer outro mergulho, nem mesmo próximo ao famoso Lago Ness. Em 1923, outro relato visual foi feito por Alfred Cruikshank. Ele afirmou ter visto um animal com cerca de 3 metros de comprimento e dorso arqueado. Já em 1934, ocorreu o primeiro possível registro da criatura, o que deixou os moradores locais ainda mais alvoroçados. R.K. Wilson, um cirurgião, havia fotografado o monstro do Lago Ness. A imagem circulou pela imprensa mundial como prova absoluta da existência real da criatura. Décadas depois, um homem que era repórter freelancer na época do registro confessou ter falsificado a fotografia em busca de um furo jornalístico e informou também que usou o nome de Dr. Wilson como autor para conferir mais credibilidade ao embuste. Em 25 de maio de 2007, um técnico de laboratório chamado Gordon Holmes, de 55 anos de idade na data, fez uma filmagem de algo que ele afirmou ser uma criatura preta com cerca de 13 metros de comprimento se movendo rapidamente no lago. O material foi estudado por biólogos e o vídeo, confirmado como original e sem edições, realmente mostra um animal não identificado, no qual as características físicas se assemelham às de um plesiosauro, animal de um grupo extinto pré-histórico. Ainda assim, não é considerado uma prova da existência de Nessie.
Vários outros relatos de supostos avistamentos e registros surgiram durante os anos e continuam surgindo. No entanto, não foi possível até o momento comprovar a veracidade delas, até porque muito se lucra com essas histórias, tornando ainda mais difícil de reconhecer o que poderia ser real do que é criado por pessoas com interesse financeiro e midiático. Teorias. Como falamos anteriormente, quase todos os relatos de aparições do monstro do Lago Ness o descreviam com as características de um plesiosauro, um animal extinto desde o Mesozoico e parente dos dinossauros. Eram répteis aquáticos de grandes dimensões, com um pescoço grande em comparação à cabeça e que se deslocavam com a ajuda de enormes membros em forma de barbatana. Essa semelhança levou a alguns criptozoólogos a criarem teorias de que Nessie poderia ser um plesiosauro, que de alguma maneira sobreviveu à extinção da sua espécie. Vindo contra esse posicionamento, céticos argumentam que seria impossível um único indivíduo sobreviver 63 milhões de anos e que esta hipótese implicaria a existência não de um exemplar, mas sim de um pequeno grupo. Cientistas afirmam que um plesiosauro jamais levantaria o pescoço acima d'água, como o monstro supostamente faz. Além disso, ele era adaptado ao calor e não às temperaturas absurdamente baixas do Lago Ness. Mas um grupo de cientistas criou uma teoria que o monstro poderia ser um dinossauro parente do plesiosauro, que além de nunca ter sido documentado, tenha uma estrutura óssea diferente de seu suposto primo e um corpo adaptado a condições climáticas diferentes. Há também quem acredita que os registros visuais da criatura sejam na verdade de esturjões que habitam o lago e são confundidos com o monstro devido à sua aparência estranha. Uma equipe da BBC realizou em 2003 uma investigação no local, com o objetivo de determinar a existência ou não do monstro. Percorreram o lago ponta a ponta, com sonares e mergulhadores, e não obtiveram qualquer resultado, concluindo assim a não existência do monstro. Mas isso não convenceu os defensores de Nessie. Existe muita dificuldade na busca de provas, devido principalmente às características geológicas do lago, como sua forma estreita, profunda e alongada, além também do clima e falta de visibilidade. Uma das últimas teorias foi abordada em 2019, quando pesquisadores da Nova Zelândia fizeram um levantamento das espécies vivas no lago e encontraram rastros de amostras de DNA de enguias europeias. O estudo não conclusivo sugere que Nessie talvez seja ou tenha sido uma enguia gigante. Real ou não, o fato é que a criatura faz parte do imaginário popular e da cultura escocesa, além também de ser combustível turístico das